Diante do desafio que começa a se formar com a chegada do coronavírus, os brasileiros começam a pensar como se prevenir, mas ainda de um ponto de vista individual. Mas do ponto de vista coletivo, qual é a postura do governo diante da saúde pública? O que significam medidas como a emenda constitucional 95, a privatização e a terceirização de direitos essenciais à população? Quem nos responde sobre essas questões é a Juliana Salles, médica e dirigente da CUT. Boa noite, Juliana, tudo bom? Boa noite a todos os ouvintes aí, todos os telespectadores. Boa Boa. noite, Camila. Juliana é dirigente da CUT aqui de São Paulo. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Bom, claro, as pessoas elas estão assustadas, né, Juliana? Nesse momento em que há uma preocupação, acaba sendo algo individual, mas a gente também tem que acabar pensando no coletivo também, né? Essa questão da solidariedade. E aí eu te pergunto, quanto essa solidariedade ela será primordial para a gente passar essa crise juntos? Bom, a gente sabe aí que no último período a gente teve um contingenciamento grande dos recursos para a saúde pública, né? Nos últimos 3 anos, com a teto dos gastos, com a PEC do teto dos gastos, só do ano de 2019 deixaram de ser investidos 9 milhões na saúde, então esse é um número extremamente expressivo, né, para a saúde pública. E a gente sabe que a presença de todos os aparatos, desde os postos de saúde, as unidades básicas, até os AMES, as unidades secundárias, os hospitais, são extremamente essenciais na linha de frente. Até porque o Ministério da Saúde mesmo já soltou uma matéria dizendo que 90% dos casos de coronavírus devem ser atendidos nos postos de saúde do SUS, né? Uma doença que eminentemente causa sintomas leves. 80% dos casos até agora nos países atingidos causaram sintomas leves nas pessoas. Então a gente sabe que a presença do profissional de saúde, do servidor ali nas unidades básicas, é extremamente primordial. E é justamente esses setores que foram afetados pelo contingenciamento dos gastos, pela reforma da Previdência recente dos servidores, tanto a esfera municipal, aqui em São Paulo, estadual, como a esfera nacional. E a gente sabe também que esse contingenciamento ele vai tá tendo uma consequência aqui numa política em São Paulo de terceirização, privatização da estrutura pública, né, que gera, e a gente tem visto isso nos últimos anos, uma precarização no atendimento à população. Bom, você mencionou agora que praticamente 90% da população, no caso do coronavírus, seriam atendidos no SUS. A gente sabe que existe um sucateamento nessa área, né, no Sistema Único de Saúde. Gostaria que você aproveitasse para falar da importância que é o SUS justamente num momento como esse, delicado. Bom, o SUS é um sistema que ele é universal, ou seja, todas as pessoas estão asseguradas de ter acesso ao sistema de saúde. Isso em países, por exemplo, como os Estados Unidos, em que as pessoas não têm acesso ao sistema, a menos que paguem, né, as categorias, né, faixas salariais, não têm acesso a esse sistema. A gente vê que as pessoas não só adoecem e não têm como serem tratadas, como adoecem e continuam frequentando locais de trabalho, locais públicos, permanecendo e perpetuando a disseminação da doença. Então, tanto a presença do SUS aqui, como a presença do trabalhador formalizado, com carteira assinada, garantiria e garante para a gente um maior controle dessa doença, né, dessa pandemia, dessa epidemia no país agora. Bom, Juliana, você que trabalha na saúde, provavelmente sempre está nos hospitais, o que você tem enxergado? Acho que a gente perdeu a conexão ali com a Juliana. Ah, voltou? Desculpe. Agora sim, voltamos com a conexão. Retomando a minha pergunta, você que trabalha na área da saúde, deve, né, frequentar, enfim, os hospitais. O que você tem presenciado? Eles estão preparados para tudo isso? Os hospitais estão agora, né, se organizando para receber esses pacientes, mas a gente vê desculpe, acho que voltou. A Voltou. gente vê uma correria agora atrás dos insumos, dos fluxos adequados para esses pacientes serem recebidos, para Acho que perdemos. não terem, tá me ouvindo? Agora sim. Licença. Para eles não terem consequências aí, tanto
né, no recebimento desse paciente, casos não serem descartados arbitrariamente, como para também não haver disseminação nos hospitais e nos aparatos de saúde. A gente vê uma correria agora para os hospitais, né, e contribui para isso, inclusive, o sucateamento de áreas estratégicas do Estado, como a vigilância sanitária e epidemiológica. Então, por exemplo, aqui no município de São Paulo, a Covisa ela vem sendo sucateada, né, com redução dos trabalhadores, e aí isso impacta na capacidade de reação frente a uma situação emergencial como essa. Perfeito. Juliana, obrigada, viu, pela sua participação, pelas suas informações aqui no seu jornal. Até uma próxima. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.